pessoal, eu estou aqui hoje com o Eduardo Lunardelli Novaes. O Eduardo, ele é administrador de empresas, produtor rural, consultor, prestou serviço público no Ministério do Meio Ambiente e foi como secretário de Clima e Relações Internacionais. Secretário adjunto, certo? Eduardo, me ajuda aqui, porque é muita coisa que você fez e nós vamos descobrir isso no meio do caminho, tá bom? Tá joia. Obrigada, Muito pela sua obrigado. presença. Obrigado você pelo convite. Desejo muito sucesso ao seu podcast. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. A proposta da Roberta é diferenciada e a própria Roberta é uma pessoa diferenciada também. Então, um prazer estar aqui com você. No Ministério do Meio Ambiente, eu ocupei 3 cargos. Primeiro, de assessor especial do gabinete do ministro, depois secretário de Clima e No Relações... Ricardo Salles, né? Ministro Ricardo Salles. Isso. Depois como secretário de Clima e Relações Internacionais e depois secretário executivo adjunto. Foram essas três funções. Então, a ideia era, em cada uma delas, executar um trabalho específico e depois mover adiante. E Eduardo, essa foi sua primeira experiência no serviço público, né? Ou, eu não sei, como você começou essa carreira política? Foi a primeira experiência no serviço público como servidor público, né? Servidor não de carreira, não servidor efetivo, como eles chamam, mas ocupando cargo de confiança, né? Mas eu já havia tido algum envolvimento com o poder público de forma voluntária em conselhos participativos. Né? Tá. Aqui em Campinas, inclusive. Sim. Mas assim, você começou, eu até estava vendo algumas coisas sobre você, você começou no Partido Novo, você foi candidato pelo Partido Novo. Exatamente. Basicamente é o seguinte, Roberta, o que acontece? Eu acho que muito dessas pessoas, como a gente, que passaram a se interessar por política, passaram a se interessar por política talvez por uma insatisfação com os rumos do país. Né? Eu, pessoalmente, sempre fui ligado com, nem tanto com política, mas com gestão pública, desde molequinho. Eu sempre gostei, sempre achei importante a gente acompanhar e sempre entendi que existia uma relação direta entre o poder público e as nossas vidas. Sim. Né? As nossas vidas, as vidas das crianças e assim por diante. E nunca gostei do PT. Pessoalmente, sempre desgostei do PT. Já temos muitas coisas em comum. Pois é. Então, assim, quando o PT assumiu o poder em 2002, durante as eleições, né, de 2001, eu estava estudando fora. Eu passei um ano fora estudando. Aonde você estava? Eu estava na França. Eu fui fazer uma pós-graduação na época, 2001. E naquela época, eu me lembro que eu já achava que o que iria ocorrer com o Brasil acabou de fato acontecendo. Né? Eu fazia uma comparação de cupins. Eu achava que aquele pessoal estava ali e que eles iriam de fato se infiltrar em todos os poros do poder público brasileiro com interesses não republicanos. De fato isso aconteceu. Ocorre que a partir de 2013, 2014, a coisa começou a degringolar de vez. Né? Isso não foi um fenômeno que aconteceu do dia para a noite. Foram mais de 10 anos dessa construção antirrepublicana, corrupta, mentirosa, enfim, aquilo que eu pessoalmente sempre desgostei. Mas a partir de 2014, isso começou a afetar a minha vida pessoal. Exato. No meu trabalho mesmo. Né? Eu sou empreendedor e naquela ocasião eu tinha alguns projetos e esses projetos eu puxei o freio de mão porque eu achava que do jeito que estava indo, eu estava correndo muito risco. Né? Então, como começou a afetar a minha vida pessoal, e eu acho que aquele momento foi um momento, de fato, aqueles anos de 2015 e 2016 Sim. foram os piores anos da história do país do ponto de vista econômico. Né? Nós perdemos um Rio Grande do Sul inteiro em 2 anos. Né? O Brasil perdeu mais de 8% do PIB em 2 anos, né? Com um cenário externo que não era ruim. Né? Então eu acho que aquilo foi um presta-atenção para muita gente. E por esse motivo que eu comecei a me envolver mais diretamente com política. Né?
Mas jamais com a intenção de transformar isso numa carreira. Eu não me considero um político. Eu me considero um agente político, mas não um político profissional. Sim. Porque... Aí você escolheu o Novo como um partido, porque eu acho que o Novo trouxe isso também, né? Eu acho que muita gente foi para o Novo porque se conectava com aqueles princípios e aqueles valores, né? Só que parece que também não correspondeu, né? A longo prazo não correspondeu. Eu acho que sim. Eu acho que o partido vendia princípios e valores com os quais muita gente se identificava, mas eu acho que tinha um outro elemento interessante, que era o seguinte: a gente, quando nunca se envolveu com política, a gente não sabe o que é política. Exato, também tem isso. Um pouco de ingenuidade também, né? Exato. Ou muito. Ou total. Ou né? total, No meu absoluta. caso, eu posso falar com boca cheia. Eu não conhecia nada da vida política propriamente dita. Né? Política eleitoral, política gestão pública. Porque política a gente faz desde que acorda de manhã, todo dia. Né? E aquele partido era um partido que era composto, aquilo que mais tarde eu percebi que era um problema, na verdade eu enxergava como uma solução. Era um partido que não era feito por políticos. Então, eu me sentia seguro ali dentro. Eu tinha a impressão de que aquele era um ambiente onde eu não estaria, digamos assim, sendo levado para eventuais situações que pudessem comprometer a minha imagem, enfim, a minha carreira e tudo mais. E por isso eu fui para o Partido Novo. Essa foi a razão. Né? Esses dois elementos. Primeiro, uma visão liberal na economia. Naquela ocasião, o Partido Novo defendia a liberdade das pessoas em serem mais conservadoras ou menos conservadoras nos costumes. Sim. Eu sempre tive uma postura mais conservadora, né, na minha vida pessoal, na minha visão de mundo. Eu sempre acreditei nos cabelos brancos dos mais velhos, desde moleque. Você acha que é isso? Sim, ser conservador tem essa... Tem essa coisa de honrar o passado, honrar aqueles que vieram primeiro e que fizeram e que deu certo. Honrar por uma questão de pragmatismo e inteligência. Sim. Os mais velhos têm as cicatrizes no seu corpo daquilo que eles viveram. Por que a gente não vai aproveitar esses ensinamentos? O que é correto, o que é bom, né? O que é ruim a gente evolui. O que é inteligente na minha visão. É claro que ser conservador não significa ser reacionário, como as pessoas falam. Sim. Né? Uma confusão, né? O pessoal fala assim, não, eles são reacionários, quer dizer, eles defendem o atraso do passado. Não é nada disso. Exato. É totalmente pelo contrário. É você conseguir fazer a evolução da sociedade ou enfim, lutar pelo progresso em cima de bases sólidas. Sim, exato. Tá certo? Quer dizer, você pode mudar a cor da parede, você pode mudar o desenho do telhado, mas é importante você manter o alicerce, porque é sobre o alicerce que tudo se constrói, ou se mantém. Né? Então, o conservador é nesse sentido. É no sentido da gente respeitar o chão que a gente pisa, para poder construir coisas novas. Você é um cara do agro. Eu sou um cara do agro. E aí, você que é um cara do agro, conservador, que sabe qual que é a história e a importância do agro para esse país e tudo, houve um ex-presidente falando que o agro é fascista. Me fala, o agro é fascista? O que aconteceu ali? Olha, qual que é a intenção ali? Esse cara, esse ex-presidiário, ele é um cara sem compromisso com nada, né? O fato é que é um oportunista, um desqualificado, né? Mas eu acho que as pessoas não sabem sequer o que significa fascismo. E nem agro. E nem agro. Aí é que tá. Como é que faz para... Porque, assim, eu acho que, inclusive nesse período da pandemia, eu acho que o agro foi a tábua de salvação, não foi? O agro tem sido a âncora desse país há, pelo menos, desde antes do Plano Real. Se você observar tudo que deu certo nesse país, em termos de políticas públicas, começando do Plano Real, tudo foi baseado no comportamento, na performance da produção rural brasileira. Né? Eu não sei, as pessoas falam agro, eu não sei o que elas pensam. O que você acha que elas pensam? Porque às vezes eu acho que elas pensam só naquele, o big fazendeiro ali,
Mas o agro é o quê, na verdade? Vamos lá. Quem é o agro? Porque ele não pode ser fascista. Vamos lá. Se você me permite, deixa eu só dar uma pequena visão pessoal do que eu entendo pela palavra fascismo. Fascismo é uma visão de mundo, é um sistema de governo onde você tem, acima de tudo, sindicalismo, o sindicalismo pelego que o Getúlio Vargas implementou aqui no Brasil, onde você tinha toda a economia organizada através de sindicatos, não somente de trabalhadores, mas também empresarial, tá certo? Até a reforma trabalhista, as empresas eram obrigadas a pagar a contribuição sindical. Sim. Né? Então esse é um ponto. O segundo ponto, portanto, você tem uma ingerência do Estado muito grande, né, sobre a economia. É um sistema que restringe liberdades. Sim. É um sistema coletivista, sim, começando pelo próprio símbolo do fascismo, que vem da fátia, que é uma coisa que vem do Império Romano, que é um conjunto de varinhas amarradas para que andem sempre juntas, quer dizer isso. Eu não sabia, não. A fátia é um símbolo do Império Romano. Que ele tem exatamente essa função de demonstrar que todo mundo está amarrado e trabalhando junto. Tudo igual, Tudo igual. Todo mundo é uma coisa só. Todo mundo é uma coisa só. Não tem indivíduo. Exatamente. E a gente defende precisamente o oposto disso. A gente defende as liberdades individuais, liberdade de expressão, livre economia, livre mercado, menos ingerência do Estado através de regulações, de forma que o indivíduo possa exercitar a sua criatividade, a sua capacidade de transformação, etc, etc, etc. Então, seus talentos e vocações, né? Porque é impossível, eu acho impossível você pensar num sistema em que o indivíduo ele tem que seguir alguém, né? Ele não pode seguir a sua própria, enfim, a sua própria alma, né? Sua própria missão. Então, como que isso vai... Meu filho, de 16 anos, ele falou, mãe, como que isso pode funcionar e alguém acreditar que isso funciona em algum lugar do mundo? Eu falei, então, as pessoas, algumas ainda acreditam, né? Eu estou dizendo do socialismo aí, eu não estou nem usando mas você sabe o fascismo, mas eu estou usando essa mentalidade coletivista, né? Então, exatamente. É interessante a gente ter uma noção histórica que Getúlio Vargas era um proto-fascista. Aquilo que ele fez no Brasil era de inspiração fascista. Sim. Inclusive a CLT, sim, que era baseada na Carta de Lavoro de Mussolini. Eduardo, e nós estamos nessa, né? Esse trabalhismo que o pessoal falava na época, ele tem inspiração fascista. Então, quando o Lula exalta Getúlio Vargas, ele está exaltando uma visão fascista de mundo. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O que é fascista? O que é o fascismo? Né? Então, tecnicamente, é algo mais ou menos nessa linha do que eu comentei. Eu não sou cientista político, eu não vou dizer aqui com detalhes a definição de fascismo, mas é essencialmente isso que eu disse. Quando a gente está falando do agro, eu acho que é importante a gente fazer duas distinções muito importantes. A primeira é aquilo que se chama de agronegócio. Agronegócio são as cadeias de produção, desde da fazenda até o prato nas nossas casas. É uma cadeia complexa e grande e longa. Né? Então você tem na ponta, você tem o produtor rural, que é o homem ligado à terra, certo? É o fazendeiro, tá certo? Na ponta oposta, você tem o supermercado, sim, você tem o posto de gasolina, tá certo? Você tem o varejo, né? E ao redor dessas cadeias, dessas diversas cadeias, né? Porque nós estamos falando aqui de produção de alimentos, bioenergia, fibras, serviços ambientais. Então são inúmeras, complexo, viu, inúmeras gente? Não dá cadeias. Pra poder... Exatamente. Não dá para poder simplificar uma coisa dessas, né? Exatamente, é um negócio complexo. São diversas cadeias diferentes que trabalham produtos diferentes e serviços diferentes. E ao redor dessas cadeias você tem uma brutal no sentido positivo, apoio de indústrias de serviços. Né? Então você está falando de consultoria, serviços financeiros, serviços contábeis, zootecnistas, administradores, contadores, topógrafos, enfim, agrônomos,
Enfim, você tem inúmeras cadeias de serviços, produtos financeiros, enfim, que estão trabalhando e que fazem parte daquilo que se chama de agronegócio, embora eles não estejam ligados diretamente à produção rural. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando a gente fala de produção rural, aqui nós estamos falando de proprietários rurais, não necessariamente proprietários, mas produtores rurais, nós estamos falando aqui no Brasil, de mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais, formais, segundo o IBGE. Isso significa dizer o seguinte, Roberta, como o agronegócio, a produção rural, ela é 99% familiar, seja grande, seja pequeno, se você está falando de 5 milhões de estabelecimentos rurais ou inscrições fiscais, né, lojinhas, né, que se traduzem em fazendas. Fazendas. Em fazendas, você está falando de sítios. 5 milhões de fazendas, sítios, lugar que tem produção. Exatamente. Se nós estamos falando de 5 milhões, e estamos dizendo, e eu estou afirmando aqui, que são familiares, se você colocar uma média de 4 pessoas por família, você está falando de 20 milhões de brasileiros ligados diretamente à produção rural. Então aqui a gente destrói o primeiro dos mitos relativos ao preconceito contra o produtor rural, que ele é escravagista, que ele é latifundiário, que ele é qualquer coisa nessa linha. É muito pelo contrário. Nós estamos falando da maior indústria do Brasil. Né? Se você pegar... não existe nenhuma indústria brasileira que esteja em todos os municípios brasileiros, salvo a produção rural. Existe a pecuária, a criação animal, ela está presente em 100% dos municípios brasileiros. E evidentemente que 100% dos municípios. Inclusive Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Municípios. Tá certo? Evidentemente que quando a gente está falando de um produtor rural que atua na capital paulista, nós estamos falando de gente pequenininha. Sim. Tá, é isso aí. O produtor rural é o cara que planta só alface, por exemplo. Ou o cara que só planta, ele está ali nessa cadeia toda aí. Exatamente. Então, quando a gente fala de produtor rural, nós estamos falando de um retrato fiel do Brasil. Sim. Que você tem... Quer dizer, ficou mal pra caramba, né, essa afirmação. Além de ser... É agressiva, né, na verdade. É uma ofensa. É uma ofensa. É uma ofensa e é uma mentira. É uma mentira. Né? Porque dentro desse universo, e aqui eu não estou falando de agronegócio, né? Estou falando de produção rural. Dentro desse universo você tem desde o grandão, desde o ultra empresário, do cara mais eficiente do planeta naquele setor, até os pequenininhos. O cara com aquela fazenda tecnológica e o cara que... E o cara que está na subsistência. Sim. O cara que tá produzindo, que vai vender um pouquinho daquilo que sobra para ele conseguir, enfim, pagar as contas. Né? Então, assim, não existe nada mais distante do que a verdade do que isso que foi dito por essa pessoa. E aí me fala uma coisa, você falou que a sua vontade era de chegar lá, acho que como de muitos, né? Dar uma arrumada na casa, ver como é que é e participar disso, né? A vida política, como você disse, muita gente, acho que isso é um mérito do Partido Novo, trouxe muita gente boa. Trouxe. Que, como você, se sentiu confortável com o ambiente partidário, mais confortável, não acho que cumpriu ali até as expectativas, mas eu acho que nesse ponto trouxe muita gente boa, porque eu vejo muita gente boa que veio do Novo e que está atuando, e que não está mais no Novo, mas está atuando. Exato. Mas daí tá, tudo bem, você chega lá como secretário adjunto como é que é? Secretário de Clima. Secretário. Tá. Lá, do Ministério do Meio Ambiente. Foi convidado pelo Salles e tudo, e o que você viu lá? Era do jeito que você imaginava? Você conseguiu fazer alguma coisa mesmo do que aquilo que você imaginava? Como é que foi? Roberta, era assim, da forma como eu imaginava, porque eu acho que todo produtor rural sabe como funciona. Porque o produtor rural, ele é sempre objeto de perseguição dos órgãos ambientais, sejam municipais, estaduais ou federais. Por que ele é objeto de perseguição? Porque dentro do universo de gestão ambiental, existe como se existisse um monopólio de pensamento.
uma hegemonia do pensamento. E essa visão de mundo é uma visão, acima de tudo, preconceituosa. Né? É a geração Paulo Freire no último grau de maldade. Né? Então, assim, a minha experiência pregressa, ou anterior, de produtor rural, de ser recipiente de políticas públicas de meio ambiente, já me dava uma noção mais ou menos precisa Sim. de como seria ali dentro. Sim. Eu já tinha alguma experiência, como eu disse, em participar de processos de gestão ambiental junto ao poder público em outras esferas. Então, eu pessoalmente já sabia o que eu ia encontrar. Né? Agora, evidentemente que quando a gente vai para lá, a gente começa a entender como as coisas funcionam ou como as coisas não funcionam. Isso eu não sabia. Quer dizer, como é que você faz um trâmite processual, como é que você faz uma política pública ser concebida e depois ser executada do começo ao fim, é algo que você tem que estar lá para saber. Né? Então, isso foi algo que eu aprendi durante o tempo que eu estava lá. Agora, o Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, isso não é um ministério, eu acho que são as autarquias, todas as autoridades ambientais do Brasil, seja municipais, estaduais, e o Ministério não é diferente, eles são ocupados por pessoas que têm mais ou menos a mesma visão. Que é oposta que vocês que chegaram ali ou... É oposta. Existe uma lógica, Roberta, que é a lógica de que o problema do meio ambiente é o ser humano. Pois é. Isso está no cerne, está no... eu chamo de neomalthusianismo, né? Ou até de obsessão pela desantropização, para usar um termo técnico aqui. Antropização é quando você tem a presença do homem na natureza. Então, você fala, aqui tem um ambiente antropizado, quer dizer, ali teve um ambiente alterado pela presença humana. Né? Qual que eu sou da espécie humana? Sim. Eu estou aqui para defender, acima de tudo, a sustentabilidade da minha espécie. Sim. Né? Eu acho que as pessoas leem isso como se fosse destruir a outro, né? Você não precisa destruir o outro para você manter a espécie humana ali, né? Roberta, são conceitos que são colocados primeiro nas escolas e depois no ensino superior, que preconizam, como eu disse, essa perseguição ao ser humano. Ocorre que os efeitos que se obtêm da implementação dessas políticas são precisamente o oposto do que eles desejam. Por quê? Porque o ser humano está lá e ele vai ficar lá. Sim. Quer queira ou não. A não ser que você extermine, né? A não ser que você extermine. Ninguém vai cuidar, né? Quem que vai cuidar? Exatamente, a não ser que você extermine. Então, assim, o que o Salles foi fazer no Ministério e aquelas pessoas que ele levou para lá, que tem uma visão de mundo parecida e uma experiência de vida que os prepararam para terem estado lá, é uma visão rigorosamente oposta. É assim, nós precisamos integrar as pessoas nos processos ambientais, nós precisamos transformar esses processos, essas relações humanas com o meio ambiente em negócio para as pessoas, porque não existe sustentabilidade sem a perna financeira, econômica. Sim, sim. Nada é sustentável se ela não se pagar. Sim. Se ela não se pagar, ela, por definição, não é sustentável. Sim, sim. Tá? Então, assim, a lógica de achar que o Brasil pode pagar o custo de termos, sei lá, áreas maiores que dezenas de países europeus, Sim. em terras públicas, em um país pobre como o nosso, em um país que tem deficiência de saneamento, de educação, de segurança, de dignidade humana, etc., que a prioridade deveria ser cobrar imposto dessa turma. Né? Quando você acende a luz, esse pessoal está pagando imposto. Tanto o pobre quanto o rico, e está pagando igual. Sim. Então a ideia de que essas pessoas servem para financiar a manutenção gratuita de unidade de conservação é uma coisa que não é sustentável. Sim. Tá certo? Então, não é que não deva existir unidade de conservação ou área de conservação. Sim. Deve. Mas elas precisam ser pensadas desde o primeiro dia como áreas que tem que se pagar. Sim.
Existem maneiras de fazer isso, existem inúmeras maneiras de fazer isso, mas ela começa pela conscientização de que ela tem que ter um equilíbrio financeiro. Sim. Né? Nós não somos a Nova Zelândia, nós não somos a Noruega, nós somos um país pobre. Né? Então é isso. E esse ministério que você entrou justamente ficou polêmico, né, demais. Não sei se sempre foi assim, você me fala. Ou se tornou, porque eu não sei se tornou uma agenda, né, internacional. Então parece que todo mundo agora dá pitaco nessa questão, né, de meio ambiente e tudo. Bom, Roberta, essa visão de gestão ambiental, e eu vou botar aspas em gestão e depois vou explicar por que eu estou colocando essas aspas, é uma questão que se tornou quase que uma religião. Ela é baseada em dogmas, em crenças, em fé. Muito provavelmente por uma falta de fé naquilo que deveria ser o receptáculo de fé, que é por que nós estamos nessa vida, né? Sim. Né, que é a pergunta que sempre acompanha a humanidade desde que a humanidade é a humanidade. A partir do momento que as pessoas depositam sua fé em questões que deveriam ser tratadas como engenharia, né, relações de causa e efeito, se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Sim, né? Realidade. A gente realidade, exatamente. Pragmatismo, realidade, objetividade. A gente começa a observar aquilo que está muito claro para todo mundo hoje em relação, por exemplo, à crise energética na Europa. Sim, inclusive, o que foi que aconteceu? A Alemanha foi ontem. A gente não viu. Eu ia até te perguntar, acho que anotei, mas continua. E aí, vamos lá. Então, essa visão neomalthusianista, né, essa visão de colocar o homem como um elemento tóxico, como se o homem não fosse parte da natureza. Sim, certo? É mal, né? Como se tem fosse... gente que trata o homem assim como se fosse um monstro, né? Eu falo, gente, essa pessoa que está falando é homem ou mulher, né? Mas ele é um ser humano. Nós somos parte da natureza. Como é que é isso? Para aquelas pessoas que são mais religiosas, nós somos criações divinas. Para aquelas que não são, nós somos produto da natureza, da evolução. Sim. Nós somos parte da natureza, Sim. Tá certo? Então essa visão neomalthusianista, essa visão de colocar o homem como um elemento tóxico, como uma ameaça para as futuras gerações, isso não é um privilégio brasileiro, isso é global. Sim, é isso que é engraçado. Isso é global. Por que nós estamos nessa? Olha, a questão ambiental, ela começou de forma mais contundente, porque até Theodore Roosevelt, que foi um presidente americano no início do século XX, ele já era um ambientalista. Mas um ambientalista no sentido de pensar muito mais em sustentabilidade do ponto de vista, por que nós vamos desperdiçar recurso natural à toa? Sim. Tá certo? Sim. O que é bom, né? O que é importante. O que é ótimo, o que é fundamental. Quer dizer, se você vai usar uma árvore, a madeira, o benefício que aquela árvore te dá, você tem que plantar outra no lugar. Para que a gente possa propiciar o mesmo benefício para as futuras gerações. Mas a partir dos anos 50, 60, surgiu um movimento muito forte e também importante no início, que era uma questão ligada à poluição. Ok? Poluição. Então, se a gente lembrar que nos anos 80, aqui no estado de São Paulo, em Cubatão, nós tínhamos crianças que nasciam sem cérebro. Verdade. Por conta de problemas de poluição, de contaminação, isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, essa visão ambiental, primeiro, de sustentabilidade, de verdade, inclusive econômica, e segundo, de sairmos daquilo que polui, daquilo que é nocivo para a saúde humana e para o meio ambiente, isso é muito positivo. Sim. Ocorre que, a partir desse início dos anos 50 e 60, essa área ambiental ela começou a ser construída como uma coisa separada do resto da vida econômica, dos fenômenos sociais ou dos fenômenos naturais ou produtivos. Sim. Ela começou a ser construída como uma indústria em si só. Sim, que é uma coisa que acaba que, por fim, não faz nenhum sentido. Tá certo? Porque quando você trabalha, você constrói sua carreira em cima de uma indústria por si só, que não existe na vida real. Verdade. Você está, na verdade, criando uma reserva de mercado.
Você está, na verdade, criando dificuldade para vender facilidade. Você, na verdade, está mordendo um pedaço da economia para ficar rico. Sim. E não para prestar um bom serviço para a humanidade. Um bom serviço para a humanidade... Você inventa uma coisa para você explorar ela. Ah, claro. Você fala que o mundo vai acabar e você tem a solução para evitar esse fim do mundo. É isso, vai acabar a água, a Amazônia, vai pegar fogo. O clima. Emergência climática. Um dia a gente vai falar sobre isso. Esse é um excelente exemplo. Porque é uma incógnita isso, né? Tem camada de ozônio? Não tem? Tá furado? Não tem? Buraco, sem buraco, o que tem? Mas assim, eu acho que é melhor a gente nem começar isso. Então, mas Roberta, eu acho que a gente tem que falar disso, porque uma coisa que é muito interessante. O que está acontecendo na Europa hoje? Né? Então vamos assim de uma forma bem simplista. Eu vou simplificar, não é que as coisas acontecerem exatamente como eu vou dizer, mas eu vou simplificar um pouco para efeito de raciocínio. A Alemanha tinha um primeiro-ministro chamado Gerhard Schröder, que foi o antecessor da Angela Merkel. Logo que ele deixou de ser primeiro-ministro, ele se tornou o executivo-chefe da Gazprom, que é a empresa de gás russa na Alemanha. Ele virou empregado do Putin. Sim. Tá? Então aí você já tem um problema de corrupção. Já existe um problema de corrupção aqui, certo? Esse cara foi defender os interesses da Rússia, sendo esse primeiro-ministro e fazendo trânsito de interesses ali dentro. Sim. Em primeiro lugar, a primeira coisa que ele fez, que a Alemanha fez, e aqui eu acho que ele era um ex-primeiro-ministro, ele não tinha o poder. A Angela Merkel era a primeira-ministra. No momento que ela era, No momento que ela era, ela continuou essa política de criar superdependência energética da Rússia. Sim. Paralelamente a isso, eles começaram com essa história de meio ambiente, tomando algumas decisões que não fazem nenhum sentido do ponto de vista ambiental. Por exemplo, fecharam todas a indústria nuclear, as usinas nucleares da Alemanha. Vamos lembrar que a energia nuclear não tem nenhuma emissão de nada. Nem de fumaça, nem de poluição, de nada. É verdade que você tem uma produção de lixo nuclear que é complicado, mas existe tecnologia de sobra para cuidar disso. Tá certo? Então, por razões meramente proselitistas, forçados por um discurso pseudo-ambientalista, eles decidiram fechar suas usinas nucleares. A energia nuclear, para países como a Alemanha, dava a eles uma parcela de independência energética. Sim. Vamos lembrar que a Alemanha é a terceira economia do mundo. É o coração da Europa. Né? Então, com discursos e com essa visão, digamos assim, radical, né? Neomalthusianista, de novo, eles passaram 15 anos tomando decisões de caráter energético e, portanto, decisões estratégicas que fizeram com que esse ano a Alemanha se visse completamente dependente da Rússia. Isso que eu ia te falar. Foi o Greenpeace que fez uma declaração falando, não, vai ter que vai ter que ser assim mesmo, porque não vai ter outro jeito. Quer dizer, o próprio Greenpeace liberou a Alemanha para poder... O que foi? Produzir o gás, era isso? Então, o que acontece? Deixa eu passar algumas informações técnicas que eu acho que é importante. Dentre as fontes... A pessoa fica no fundão, entendeu? Quer fazer pergunta. Não, mas eu acho que é interessante, uma oportunidade da gente conversar com a sua audiência de alguns itens que são bastante interessantes, que é o seguinte. Dentre as fontes fósseis, o gás é aquele que tem o menor nível de emissão de gás de efeito estufa. Ok? Tá. Então, carvão é o pior, petróleo é o segundo pior, o gás natural é o terceiro. Tá? Então, se você sair do carvão e você for para o gás, do ponto de vista de emissão, não só de gás de efeito estufa, mas também de poluentes. Porque gás de efeito estufa não tem nada a ver com poluição, são coisas totalmente diferentes. Sim. Ok?
Então, o gás natural, ele é um avanço em relação a outras fontes do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa. Ok? Como o gás natural ele vem todo da Rússia hoje, lá na Alemanha, ou praticamente inteiro, eles tiveram que achar alternativas. Sim. Quais são as alternativas? Uma delas é queimar carvão. De onde é que vem o carvão? Da própria Rússia. Putz, grilo. Então, eu acho que o que a gente está observando na Alemanha é o perfeito exemplo daquilo que eu estava dizendo antes. Quer dizer, essa ideia de perseguir a presença do homem no planeta, através de ideias que não têm pé nem cabeça e não guardam relações de causa e efeito, gente, mas por que traz o efeito oposto. Pois é, mas assim, né? Você pensa, a Alemanha, né? Não vai fazer um planejamento, não vai ter... Quem são essas pessoas que não pensam nisso? Por que não se pensa nisso? Eu explico por quê, pelo menos a minha visão do porquê. Porque tem havido, há bastante tempo, uma total, vamos dizer assim, uma violência completa contra a democracia representativa, especialmente na Alemanha, ou especialmente na Europa, de uma forma, mais ampla, que é o fato de que você cada vez mais está tirando o centro de tomada de decisões, você está levando isso para distante do cidadão. Então, antigamente você tinha... A Alemanha é um país que tem 140 anos, certo? É um país jovem, mais jovem que o Brasil, como nação, ok? Você tinha inúmeros condados, né? Você tinha micropaíses. Então, o poder de tomada de decisão, o poder público estava do lado do cidadão. Sim. Depois eles fizeram a República Alemã, tá certo? Depois teve as guerras, etc. Bom, nós chegamos no momento aí, na virada dos anos 90, dos anos 2000, com a criação da União Europeia, você criou um nível a mais de tomada de decisão, aonde o cidadão não tem nenhum poder de influência. Tá longe, né? Então você tira o poder de decisão, você leva isso para mais longe possível do cidadão. Aí não vai dar certo. Pode ter certeza, é questão de tempo, não vai dar certo. Então, com o fortalecimento da União Europeia, a União Europeia passou a fazer uma influência sobre o mundo que é muito perversa, que é aquilo que eu chamo de hegemonia do multilateralismo. Tá? A forma dos países se coordenarem em suas políticas externas, elas podem acontecer de duas maneiras, basicamente. Através do multilateralismo, onde você põe todos os países numa mesa e decide de forma igual o que vai acontecer no mundo inteiro, ou de relações bilaterais. Por exemplo, Brasil, Canadá, Brasil, Japão, Brasil, Índia, e assim sucessivamente. Okay? Então, vamos dizer assim, esse fortalecimento dessas instituições supranacionais, okay? Sem soberania, em contraposição às soberanias nacionais, que começa com a União Europeia, que é uma coisa etérea, uma coisa que não tem representatividade popular. E depois a ONU, que é digamos assim, o fórum multilateral por definição. Isso cada vez mais está criando conflito de interesses entre representados e representantes. Então isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo no exagero que a gente está observando. Então, e nós estamos nessa pegada, né? A Alemanha está aí. Está nessa pegada. É o que a turma chama de globalismo. Né? É essa coisa de cada vez mais você tá vendo tomada de decisões distantes dos interesses dos cidadãos, dos países. A realidade também, a realidade às vezes cultural, a realidade de como que você pode igualar isso, né? Os países dentro dessa diferença cultural, dessa diferença de realidade, né? O Brasil mesmo é um país tão gigante que você tem de norte a sul comportamentos, vivências e culturas diferentes, né? Como é que você faz com essa... Então, eu acho que esse fenômeno no Brasil ele acontece, por exemplo, eu boto a culpa no Juscelino Kubitschek com a criação de Brasília, né? Quer dizer, você criou um lugar distante do povo, distante da realidade das pessoas.
E quando você faz isso, você cria um ambiente favorável para trânsito de interesses que são desconectados da realidade dos interesses das pessoas. Você sentia isso quando você estava lá? Total. É um mundo paralelo aquilo lá. Eduardo, eu fui para lá faz o quê? Uns 2 meses, eu acho. E dessa vez eu acho que eu prestei atenção, mas assim, é incrível, né? Aqueles prédios, eu fico pensando, gente, quanta gente tem aqui. É uma coisa, quanto dinheiro nosso tem ali, né? Quanta gente tem ali. Você sabia que o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, que são os arquitetos de Brasília, né? O Oscar Niemeyer é o cara que fazia os prédios e o Lúcio Costa fazia o urbanismo. Sim, eles eram comunistas. Sim. Certo? Sim. Então, Brasília foi concebido com, aqui é zona hoteleira, só pode ter hotel aqui. Sim. Zona comercial, só pode ter aqui. Não tem calçada. Brasília não tem calçada. Você não anda a pé em Brasília. Tá certo? Aquelas avenidas astronômicas. Então, o conceito arquitetônico comunista é aquilo de fazer o homem se sentir oprimido. Ele se sentir pequenininho. Porque é gigante, é um monumento, né? Então, eu acho bonito, mas assim, me incomodou um pouco essa última vez que eu fui, engraçado. É feito para desumanizar. Para afastar. Um pouco, mas eu gosto de Brasília, eu não sei o que é que acontece. Brasília como uma cidade, para quem mora lá, é maravilhoso. Para quem mora no plano piloto, né? Não estou falando da periferia, que é complicada. Sim. Agora, é a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil, né? Entre as capitais, o que por si só já demonstra que nós temos aí, assim como o exemplo de Bruxelas, que eu estou fazendo um paralelo de Brasília com Bruxelas, que é a capital da União Europeia, de você isola os centros de poder das pessoas. E assim você consegue fazer os maiores absurdos, as maiores barbaridades e passa impune, porque não tem o escrutínio do cidadão. Sim. O cidadão não tem como controlar esse negócio, né? Então, só para, acho que fechar a história da Alemanha, né? Porque eu entrei em Brasília, mas a gente estava falando da Alemanha, que eu acho que é um exemplo do que a gente está vendo em vários países. Basicamente, a gente está observando decisões que são tomadas a despeito do interesse do cidadão. Então, são indústrias políticas e econômicas que giram em torno de si próprios. Né? Eles estão ali pensando somente nos seus próprios privilégios, nos seus interesses. Mas cria-se uma retórica aí que muita gente acaba indo nessa e defendendo toda essa agenda e participando. Quer dizer, o povo mesmo entra na defesa dessa agenda, desse estilo de vida, dessa visão de mundo. Mas eu acho que é tão complexo o assunto que é complexo. Ninguém sabe como isso afeta a vida ali, né? Porque o problema dessa retórica toda aí é que ela é uma ideia só. Ela, na prática, ela não funciona. Então, eu vejo muita gente, a gente vê, todo mundo agora virou defensor do meio ambiente, aí você tem adolescente aqui, ou tem coisa ali, e tudo, e vira uma comoção. E, no fundo, eu acho que ninguém sabe exatamente o que está defendendo e por que está defendendo e o que acontece se você usar. Eu acho que o Ministério do Meio Ambiente fez isso muito bem, né? Eu acho que o Salles fez isso muito bem em enfrentar certas pautas que não eram populares, né? Você sabe que eu estava outro dia com... Não eram populares no Centro-Sul, porque lá na Amazônia... Então, você me fala. Lá na Amazônia, o Salles passou 2 anos dizendo o seguinte: o principal interessado na Amazônia é o amazônida. Sim. É o brasileiro da Amazônia. Né? Isso nunca foi dito antes. Eles reconhecem isso? Os amazônidas? Totalmente. Totalmente. A gente não vê isso, né? Assim, essa aceitação. A gente não vê porque a gente não vai para lá. Mas também ninguém tem interesse de mostrar, né? Não tem. Zero. É zero. Porque o que eu ouço outro dia, nossa, mas o Salles é aquele que tocou fogo na Amazônia. Eu falei, junto com as girafas. Posso contar um caos interessante para vocês? Conte. Inclusive, é exatamente
vamos dizer assim, o que me levou a ir para o Ministério do Meio Ambiente. Eu não entrei no Ministério do Meio Ambiente no começo do mandato do presidente. Quando houve... Então, eu vou contar a história completa. Ela é meio longa, mas eu acho que é bem ilustrativa. Um determinado dia, houve em São Paulo, na capital de São Paulo, uma chuva, que é uma chuva atípica, mas não extraordinária. É uma coisa que acontece normal, não tem nada fora do normal, mas ela acontece uma vez a cada 2 ou 3 anos. Ok? É aquela chuva preta que escurece o dia. Todo mundo já viu isso uma vez, 2 vezes, 5 vezes na vida. Então aconteceu esse fenômeno um determinado dia em São Paulo, que foi numa quarta-feira, se eu não me engano. Aí alguém, não sei da onde, surgiu uma versão de que aquilo não era chuva, aquilo era fumaça das queimadas da Amazônia. Então. O que é uma barbaridade, porque não cai água de fumaça. Muito bem. Básico. Certo? E eu acompanhando aquilo, eu conheço bem a Amazônia desde criança, né? Eu conheço um pouco de nuvem, porque eu tirei brevet, eu fiz curso de pilotagem, você tem que estudar meteorologia. E eu comecei a acompanhar aquele negócio, e desde o dia da chuva até o Macron publicar que a Floresta Amazônica, o Macron e o Leonardo DiCaprio publicarem que a Amazônia estava queimando, foram menos de 2 dias. Sim. Então aquilo foi o maior fake news que aconteceu na história até aquele momento. A coisa viralizou em 48 horas. Eu tenho amigos europeus e nesses 2 dias, mais de uma pessoa me ligou perguntando o que estava acontecendo porque o filho não conseguia dormir à noite, porque achava que ia acabar a Amazônia. Ok? Foi exatamente nesse momento que eu fui para o Ministério do Meio Ambiente, exatamente nessa semana. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, aquele período, aquela semana determinada em que supostamente estavam havendo queimadas descontroladas na Amazônia, na realidade, aquele período foi um período que teve 13% a menos de focos de incêndio na Amazônia do que num período histórico de 21 anos. Então, não só a gente não teve nada de anormal, como a gente estava tendo menos fogo do que a média de 21 anos. Ou seja, aquilo tudo foi baseado numa completa mentira. E como que isso pega? Como que isso pega? Roberta, são coisas que viralizam, né? Pois é, mas aí, peraí, nós temos canais, televisões, enfim... Ah, bom, mas as televisões... As televisões, mas aí nós vamos... não pode confiar, né? Então, mas aí a gente vai chegar à conclusão que a gente pega a informação aonde, né? Porque Roberta, o povo tá perdido. Eu dizia para as pessoas, pessoal, chama-se rainforest, floresta úmida, não pega fogo, nem que você queira. É que o povo vê o fogo do lado, assim, né? Isso. Pegando no matinho do lado e acha que... E não tem noção, é isso que eu acho que ninguém tem noção do tamanho que é o negócio ali. Você passa quantas horas para você atravessar? Pode passar 4 ou 5 horas sem ver uma presença humana. De avião, né? De avião. De avião, 4 ou 5 horas. Tranquilamente. Então. É um negócio assim. Então eu acho que as pessoas são muito inocentes. Elas não questionam. Quer dizer, elas não questionavam. Eu acho que isso está mudando, né? Eu acho que isso está mudando especialmente no Brasil. Você acha? Eu acho que aqui no Brasil... Porque eu vejo esse movimento, assim, eu também acho que está mudando. Mas tem gente que fala, nada... Não, eu acho que está mudando, sim. E eu tenho esperança, nós estamos aqui para poder fazer refletir e mudar mesmo, né? Eu acho que a gente tem que questionar. Sim. Questionar. Se a gente observar o que aconteceu na pandemia, o que acontece em relação a essas questões ligadas à Amazônia, a questões ligadas à política, à liberdade de expressão, tudo que está sendo feito é procurar fazer com que as pessoas não questionem. Não existe nada mais importante do que o questionamento. Então, essa questão de questionar é aquilo que faz a diferença entre a espécie humana e o resto. Tá certo? Os animais, eles são tocados, a gente toca. Né? E hoje a gente precisa
questionar se não estamos fazendo a mesma coisa conosco mesmo. Mas você não ficou meio assustado com esse negócio da pandemia, que eu acho que ninguém questionou nada, todo mundo foi... Muito. Assim, isso me assustou um pouco. Muito assustado, assim, muito. Respeitando a situação, a pandemia, muito. Tudo que a gente viveu, mas assim, eu acho que as pessoas entraram num ritmo que é alucinante de obediência, sem perguntar, né? Sem questionamento nenhum. É o poder que existe de colocar pânico nas pessoas. Você coloca pânico nas pessoas, você controla elas. Né? Então, a pandemia foi isso. Falou. Isso vale para a pandemia, para a questão climática, para tudo, porque é um desespero, principalmente os jovens, porque eles pegaram essa bandeira com uma força, porque, na verdade, eles estão certos. Se você pensar que a água vai acabar, o mundo vai acabar, tudo vai acabar, não vai ter mais oxigênio, eles estão desesperados. Então, né? Roberta, eu acho que tem a ver com o fato de que a humanidade está cada vez mais, ou pelo menos o Ocidente, cada vez mais abrindo mão de espiritualidade. Porque, de novo, é aquilo que a gente falou antes, quer dizer, a maior dúvida do ser humano, desde que o ser humano apareceu na Terra, é por que nós estamos fazendo aqui? O que acontece depois da morte? Tá certo? Então, se as pessoas têm medo da morte 24 horas por dia, elas não vivem a vida. Sim. Entendeu? E na minha opinião pessoal, a melhor forma de lidar com essas dúvidas é através da espiritualidade. Se a humanidade, se a sociedade não tem bases sólidas de espiritualidade, de família, etc., que são coisas que dão pra gente a coragem de enfrentar as tempestades, nós vamos comprar qualquer coisa que nos passarem. Que o mundo está acabando, seja por causa de pandemia, seja por causa de mudança climática, ou qualquer outra coisa que inventem. E nesse ponto a gente volta lá para o começo do conservadorismo, né? Exatamente. Eu acho estranho as pessoas, na verdade, assim, tudo bem, eu respeito quem não acredita e tudo, mas assim, eu acho que o cara tem que ter muita fé para não acreditar em nada. É muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho que existem coisas diferentes. Uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. Sim. Né? Mas Quer dizer, espiritualidade você acredita, né? Ela pode estar na religião ou não. Eu não gosto de organizações religiosas. Beleza, mas você tem espiritualidade? Você exercita isso? Ou você sai de máscara até hoje porque você acha que você vai morrer se não usar máscara? Isso é a mesma coisa que andar com uma cruz aqui. Está substituindo símbolos religiosos por outros símbolos pagãos. Você sabe que o Jordan Peterson, ele fala isso, eu achei muito interessante, ele falou uma vez, o ser humano, ele precisa de Deus. Ele precisa ter Deus colocado em algum momento na vida dele. Se você tira Deus, né, você vai colocar outra coisa. Bengala. Né? Passa você vai colocar bengala. outra coisa. Então assim, é uma fuga que não... Um desespero, né? Um desespero. Você sabe, Roberta, que... você não acreditar em nada. Eu sou fanático por história. Sim. Adoro história, é o meu hobby. Eu adoro ouvir você falando de história. Eu sempre consulto. É um hobby, né? Então, o que é muito interessante na história, e principalmente na antiguidade, que está mais distante da gente e tudo mais... Se você pegar as grandes nações, os grandes povos, etc., eles não tinham medo de morrer. Quer dizer, óbvio, tinham medo de morrer, mas eles preferiam morrer defendendo valores, defendendo sua pátria, defendendo a sua família, defendendo a honra de sua mulher e assim por diante, do que viver uma vida de escravo. Tá certo? Não que eu esteja defendendo que as pessoas devam agora sair procurando morrer, não é isso. Mas é assim, passa a ter um sentido você viver. Né? E viver é correr o risco de morrer. Só não corre o risco de morrer quem já morreu. Isso faz parte da nossa experiência na Terra. Certeza que nós é a única certeza. Então, assim, não podemos deixar pessoas mal intencionadas explorarem essa realidade, esse fato da existência humana na Terra, que é a certeza da morte. Né? Por quê? Porque elas passam a te manipular. Né? E a gente para de questionar. E isso que você falou da espiritualidade,
E de ter, as pessoas precisam prestar atenção que aqueles que defendem muito essa coisa de, né, de ateísmo, enfim, o que quer que seja, o que elas estão sugerindo que você coloque no lugar, né? Exatamente. Muitas vezes eu vou aproveitar. A política, né? Eu vou aproveitar para dar eu vou dar uma voltinha um pouquinho maior, mas eu vou voltar no mesmo lugar aqui. Uma vez eu estava no ministério e eu tinha acabado de assumir um desses cargos que eu me referi, e eu tive uma reunião com uma diplomata que era embaixadora num determinado órgão multilateral, que estava em Brasília, ela morava no exterior, ela estava em Brasília, e eu chamei-a para uma conversa, porque eu queria a experiência dela. Enfim, a gente tinha responsabilidade compartilhada, ela no Itamaraty, eu no Ministério do Meio Ambiente. E uma diplomata já quase no final da carreira, já quase entrando na aposentadoria, de esquerda, não era uma pessoa com pensamento, visão de mundo parecida com a minha, sim, mas uma pessoa, uma profissional republicana, vamos falar assim. Ela chegou para mim e começou a conversa da seguinte forma: Eduardo, quando a gente está falando de meio ambiente, diplomacia, follow the money. Siga o rastro do dinheiro. Em outras palavras, vou colocar de uma outra forma, siga os interesses. Quais são os interesses? Aquela pessoa que está defendendo alguma coisa, isso vale para mim, vale para você. Se a gente está defendendo alguma coisa, a gente está defendendo porque a gente tem um interesse. Então a gente precisa primeiro entender qual é o interesse da Roberta em fazer esse programa, qual é o interesse do Eduardo defender essas ideias. Esses interesses são legítimos? Esses interesses são claros e transparentes? Sim. Certo? E aí a gente toma... A partir daí você está muito mais preparado para entender se aquilo é fake news, se aquilo é manipulação, se aquilo lá nos tratar como seres que não pensam, sim, que a gente tem cada vez mais sido testemunha dessas coisas. A gente ouve coisas na mídia que você fala, pô, essas pessoas estão dizendo isso, acham que ninguém pensa, que ninguém questiona. Eduardo, muitas pessoas parecem que não estão pensando mesmo. Eles estão nadando de braçada. Estão nadando de braçada. Então, é o que eu falo lá em casa para minhas filhas. Que eu falo para os amigos mais próximos, que é a experiência que eu tive e que eu tento compartilhar com as pessoas. Follow the money. Qual é o interesse? Então, se um médico passa as férias no Caribe, financiado pela indústria farmacêutica, ele trabalha para a indústria farmacêutica, ele não trabalha para você, ele não presta para ser seu médico. Certo? O médico que fala, não, eu trabalho para o meu paciente, eu fiz um juramento para o meu paciente, então, indústria farmacêutica, eu abro mão de receber os seus mimos, porque senão se torna conflito de interesse. Tá certo? Então a gente tem condição, isso não é um bicho de sete cabeças, a gente tem condição de avaliar quais são os interesses por trás dos comportamento das pessoas, especialmente quando a gente está falando de comportamento coletivo, né, das coisas públicas, das coisas, globais, né, ou de grupos. Né? Bom, nós vamos acabar daqui a pouquinho, mas eu vou voltar de novo numa coisa que você falou sobre espiritualidade, que eu acho bem importante, e nesse momento que nós estamos passando no país. Sim. E eu queria saber de você, assim, o que te inspira aqui? O que te dá esperança nesse país? O que você tem fé? Eu tenho fé... o que eu mais tenho fé é naquilo que eu entendo que é a nossa missão aqui na Terra. De cada um de nós. E eu acho que a nossa missão aqui na Terra é trabalhar por quem vai nos substituir. São as futuras gerações. Eu não acho que exista nada mais importante ou... Caixão não tem gaveta. Tá certo? Então, o que a gente vai deixar de concreto? Um legado para quem vai nos substituir. A partir do momento que a gente se distanciar dos nossos interesses mesquinhos de ganhar dinheiro, ou de ganhar reputação, ou de ser elogiado pelos outros, e passar a pensar, poxa, de repente eu consigo facilitar um pouco a chegada da próxima geração aí.
né? E facilitar, inclusive, colocando eles no fogo, né? Quer dizer, sim, que eles sim, aprendam por si próprios, né? Sim. Eu não consigo enxergar outra razão fundamental para a gente conduzir a nossa vida que seja mais importante que isso. Então é por isso que eu tenho fé. E nesse sentido, Roberto, eu acho que o Brasil está numa posição tão extraordinária, mas tão extraordinária, que é o seguinte: o Brasil passou 30 anos, 20 ou 30 anos, apanhando. E aquilo que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, nos países ricos, a gente passou a viver antes deles. Essa doutrinação de escola, sim, esse desvirtuamento de valores de família, tudo isso a gente identifica. Ficou mais duro para eles de 3, 4, 5, 6 anos atrás, para cá. Sim. Aqui no Brasil, desde os anos 80, 70, 80, a gente está vivendo isso. Então, nós como povo estamos mais maduros que eles. Nós já passamos por coisas que eles estão só descobrindo agora. Uma parcela da população brasileira, não é a população toda. Então eu acho que a gente tem, de fato, uma posição muito mais importante perante o papel do país na construção da paz mundial. Isso se manifesta, por exemplo, na produção de alimentos ou de serviços ambientais, do que a gente jamais teve, ou talvez jamais terá. Então eu acho que existe uma certa... Assim, a gente está vivendo um momento muito especial no Brasil. Por conta dessas coisas todas. Eduardo, eu quero te agradecer imensamente. Você me dá esperança, me dá fé, me dá inspiração, viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Você pelo convite, Roberto. E eu já vou fazer um próximo convite, né, para voltar, porque é muito assunto e a gente quer explorar mais isso. Você topa? Claro, a hora que você quiser. Então, tá bom. Seu chamado é uma convocação. Ai, viu? Obrigada a todo mundo. Até a próxima.